Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, conectadas. Que bom estarmos aqui mais um sábado para mais um programa. E nós estamos no mês de março, mês das mulheres. E é claro que nós não poderíamos deixar de homenagear vocês, nós, não é? E nós hoje trouxemos um tema todo especial. A força de ser uma mulher. Se você já se identifica com esse tema, nós convidamos você a convidar uma convidada para estar assistindo esse programa. Enquanto isso, você vai curtir, compartilhar e aproveite, você e sua convidada. Se inscrevam no nosso canal. E por falar em convidada, nós também teremos uma convidada super especial. E no final do programa, uma surpresa para você. Então, fique conosco até o final do programa. Estamos de volta ao nosso programa de hoje com o tema O Desafio de Ser uma Mulher. E a nossa convidada de hoje é a Andréia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Rosane. É uma honra estar aqui nessa tarde maravilhosa. Você que está aí do outro lado nos assistindo. Você também convidada de estar aqui, né, para ouvir, né, um pouco do meu testemunho, né, das superações de vida. É isso aí. A Andréia Gomes, né, é membro da Igreja Batista de Brasilândia, né? Ela aceitou esse desafio, digamos assim, de estar aqui para contar um pouquinho da história dela. Então vamos lá, Andréia? Sim. Bom, a minha história, tudo se sucedeu, né, já começando tentando ser mais simplificada na tarde de hoje, quando eu conheci o pai dos meus filhos, né, o Marcelo, que hoje está na glória, era uma pessoa também como eu, já nascido da raiz, com pessoas da família que consagraram também a vida dele, né, como eu também fui consagrada pelos meus pais. Mas o Marcelo, ele tinha problemas de alcoolismo, problemas de vícios, e eu vim conhecer ele num ramo de jovens, entendeu? Na igreja. Você conheceu ele na igreja e ele já tinha esses vícios? Já tinha esses vícios. E foi até num acampamento de jovens, entendeu? Que era a antiga Terça Jovem na Batista de São Gonçalo. Foi até uma benção para cada um de nós. E nisso aí a gente foi conversando, não namorando logo de primeira. De início a gente era amigos, né? Mas ele se tornou uma pessoa interessada na pessoa aqui, né? Então, como todo mundo sabe, começa a questão de um relacionamento. E a gente começou a namorar, entendeu? A gente passou a frequentar a mesma igreja. Eu estava até nessa igreja da Brasilândia na época. E eu sempre sentia do coração de estar nessa igreja batista. Então, eu pedi minha carta para lá. Só que hoje essa carta voltou aqui para a Brasilândia, né? E só que com o passar do tempo, né, a gente na verdade não era casados, a gente até pensava na questão de um casamento. E eu lembro que a dona Gilza, a mãe dele, que hoje é até viva, ela acompanha o canal, né, as lives do Pastor Dario, as mensagens, ela até gosta muito da pessoa do Pastor Dario. E sempre, desde então, a dona Gilza sempre está ministrando a palavra, entendeu, sobre a vida das suas pessoas queridas da família, entendeu? Está sempre orando. E como a gente estava namorando, ela já botava aquela pincelada assim, tipo, cuidado, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Só que chegou um certo momento que a gente, aos olhos de Deus, a gente não estava indo assim, que eu posso dizer, vocês não ouviram a voz do Espírito Santo. O que acontece? A gente desobedeceu. A gente pensava assim ter um filho. Ele tinha até 2 filhos de outro relacionamento, né, a Marcela e o Lucas. Mas aí acarretou de estar grávida. Foi uma coisa assim que parece até aquela história, né? Lá na história de Gênesis, né? Aconteceu aquela coisa com Adão e Eva, e quando você cai em si, o erro que você cometeu, e você vê o que entristeceu aos olhos de Deus, entendeu? E ali eu escutando as mensagens, na época eu estava na Batista de São Gonçalo, e eu chorava muito porque a questão de como enfrentar a família, e a questão também da igreja também. Eu na época não estava assim com as atividades como eu estava antes, né? Está cantando no coral,
Antes de vir para a igreja de São Gonçalo, eu, estando na Brasilândia, eu fazia parte do coral, eu era regente da igreja. Então, como eu sentia que eu estava errada, eu mesmo já fui me afastando, até que aconteceu isso. Né? Até que chegou um certo ponto, eu e Marcelo mesmo, depois de um culto que nós ouvimos na Batista São Gonçalo, chegamos para a família. Na época, minha mãe era viva, com o meu outro irmão, que na época estava com o meu sobrinho de 7 meses, e meu outro irmão também, né, que na época estava namorando a pessoa do primeiro casamento. E ali a gente teve que enfrentar a família. Então esse foi, vamos dizer assim, seu primeiro desafio. Era uma gravidez não esperada, né? Isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa e na volta nós vamos conhecer o segundo desafio na vida da André. Estamos de volta com o programa de hoje com o tema A Força de Ser uma Mulher, e não o desafio de uma mulher, como eu falei no bloco passado, né, Verônica? Mas é um desafio, acaba sendo um desafio. É porque a André está contando tantos desafios aqui que eu acabei falando de desafio. Vamos continuar então o nosso programa. Lembrando que a gente está falando a força de ser uma mulher, porque esse mês vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, mais do que justo o programa de mulheres falar sobre o desafio, a força de ser uma mulher. Porque realmente, né, André, você começando já a contar o início da sua história, a gente já vê que é um desafio. A proposta é ser uma mulher, ser mãe, ser esposa, ser filha, é um desafio. Você estava falando da formação, do comecinho da formação da sua família, né? Sim. E aí, continua contando pra gente. E assim, para finalizar essa parte, eu quero dizer o que aconteceu comigo, tá? Eu achei melhor, nesse relacionamento, eu romper, entendeu? De estar ouvindo a voz de Deus, entendeu? De estar mais 100% centrada no que Ele queria de melhor para mim. Você engravidou, né? Sim. No caso, vocês eram da igreja, você engravidou e você rompeu seu relacionamento ainda grávida. Sim, na verdade não. Eu já tinha os meus filhos. Já. A Vitória praticamente com seus quase 3 anos de idade, e o João Vitor com seus 6 anos de idade na época. Mas o que não deu certo no seu relacionamento? Qual foi o gatilho para a separação? Foi a questão dos vícios mesmo, entendeu? Você passando a ouvir palavras assim, agressivas. Às vezes a gente pensa que a agressão vem na forma da questão física. Não, às vezes tem uma questão verbal. Então, quando chegou nesse ponto, eu achei melhor romper. Mas eu sempre orava por ele para que ele viesse do encontro real com Cristo para ser um homem melhor. Esse mas rompimento, no caso, foi mais para a segurança sua, a segurança dos filhos, né? E é tão comum a gente ver relacionamentos crentes ou não crentes, né? Esse relacionamento abusivo como a André ressaltou, às vezes não é só no físico, né? Às vezes é uma palavra. Infelizmente, a gente está num país onde está crescendo o número de feminicídio, homens agredindo mulheres. E aí, quando a gente trouxe esse tema, força, porque muitas mulheres, antes de tomar a decisão, que eu acredito que foi o caso da Andréia, de separação, lutam muito para tentar manter aquele relacionamento, não ter o problema de filhos separados de pais. A gente, como mulher, a gente tem uma força mesmo, você se coloca no lugar de pai e mãe, às vezes, né, para tentar manter um relacionamento. No caso dela, ela decidiu separar, mas eu eu acredito que foi diante de muita resistência, onde muita tentativa de tentar salvar seu casamento. Muita oração, foi oração. Você orava por ele, você orava por ele, sua a mãe família. dele orava muito por ele. Eu sei que era uma luta até para ele mesmo, entendeu? Ele também sofria com isso. Ele tinha vontade também. Tinha, porque ele amava, ele tinha um grande carinho pela família, pelos filhos, de ver crescer, de acompanhar. E, infelizmente, o vício não dava essa oportunidade para ele. Mas a partir do momento que a gente estávamos separados, eu nunca deixei assim proibido ele estar vendo os meus filhos, tendo contato. Então, de vez em quando, se internava em clínicas e sítios. A última clínica que ele se internou praticamente foi a Jurujuba, entendeu? Então, infelizmente, lá ele veio vir a óbito devido à consequência, né, dos usos assim, abusivos de vício e drogas, né? E aí eu vim me tornar,
né, pai e mãe a partir desse momento aí. Aí que entra o seu segundo desafio, né? Você passou a ser mãe e pai dos seus filhos. E conta pra gente como que é ter essa responsabilidade, né? Porque nós sabemos que a mãe tem as suas funções, a sua importância dentro da formação dos filhos, e o pai também tem. E quando a mulher precisa assumir essas duas responsabilidades, é um peso muito grande, né? Muito. Porque, meninas, nada substitui, né? O papel do pai e o papel da mãe. Mas só Deus mesmo para suprir todo esse envolvimento, entendeu? Que é numa família. Porque que na época a minha filha era pequenininha, então não entendia muita coisa, né? Mas o João Vitor entendia, porque todo canto ele levava, pô, vamos na rua com o papai, vamos não sei aonde com o papai. Então, quando chegou um certo momento de que eu precisei passar por João Vitor, que realmente aconteceu, que foi o dia do falecimento dele, eu confesso que eu sou péssima para dar esse tipo de notícia. Então, quem falou a notícia na época foi uma grande amiga que, na verdade, tomava conta deles para me trabalhar. Ela já tinha a questão da linguagem, de como falar com crianças. Então, quando o João Vitor soube ali, é como se tivesse, tadinho, 7 anos ali ficando sem chão. Eu não vou nunca esquecer a reação que ele teve, entendeu? Até essa minha amiga Cláudia falava. Aí ele achou ali, ele perdeu o pai dele, perdeu um grande amigo. Então foi o momento ali que eu pedi a Deus força para poder dar continuidade à criação deles. Você precisava também suprir essa falta emocional deles. Sim. Que deve ter sido um choque, né? Para a família toda e para todos nós. A gente não esperava, que era uma pessoa muito atlética, sempre fazia todo acompanhamento assim, de especialista. Nunca deu, pelo que eu soube, nunca entendi que o Marcelo vinha ter problema cardíaco. Deu a entender que foi sobre isso aí a morte dele. Mas provavelmente tenha sido pelo uso das drogas, né? Com certeza. Porque o mal que as drogas causam no organismo da pessoa chegou a levar, no caso, à morte, né? E eu louvo a Deus que Ele teve me sustentado até então, né? Me dando força, por ter me dado famílias maravilhosas, na criação deles, de estar Deus não te acompanhando desamparou, em momento algum. né? Então essa força veio de Deus, já começa aí as Com respostas, certeza. porque o emocional, né, mulher, a gente fala assim, a gente quer que seja assim, mas a mulher é frágil, né? A mulher, ela veio para ser cuidada, né? O Senhor fez da costela de Adão para Adão, né? E a gente tem essa necessidade, só que no caso da Andréia, não teve nem escolha, né, Andréia? As crianças pequenas, 5 e 7 anos, né? E você não podia nem parar para pensar na sua fragilidade, você teve que levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizem por aí, né? E talvez você também se identifique com essa história, né? O que a gente está querendo hoje não é engrandecer a mulher, mas é lembrar, encorajar você que você tem força, você tem valor. Por falar em força e valor, eu quero convidar vocês para assistirem agora um vídeo da Carla Kelly, que ela traz uma palavra, sabe, de uma mulher que lutou para conquistar um lugar dentro da sua empresa. Vamos assistir? Olá, meu nome é Carla Kelly, sou consultora de beleza Mary Kay e hoje estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a força de uma mulher. E ninguém melhor do que falar sobre a própria Mary Kay Ash. A Mary Kay Ash, como vocês podem ver aqui, era uma mulher que desde 1963 acreditava no poder que cada mulher tem. E gente, falando um pouco sobre a história dela, a Mary Kay Ash, ela trabalhava numa empresa de vendas, né, onde ela tinha um cargo de liderar, de treinar pessoas. Até que ela viu uma pessoa, especificamente homem, no qual ela treinava a subir de cargo, né? Onde teve uma oportunidade, teve uma promoção na empresa. E daí ela viu uma pessoa que ela treinava subir. Ou seja, gente, você imagina uma pessoa no qual você treinou, uma pessoa no qual você liderou, né? Ensinou tudo o que você sabe, subir o cargo acima do seu, tendo em vista que era para ela ser promovida. Mas isso já acontecia, né, antigamente, mas por conta mesmo dela ser uma mulher. E até também que teve um desafio na sua empresa, onde ela foi, gente, um desafio era, quem vendesse mais iria ser reconhecido, quem vendesse mais iria, no caso, ganhar um prêmio. E ela se esforçou muito, ela se esforçou demais para ganhar este reconhecimento, este prêmio. Até que no final, ela realmente ficou em primeiro lugar. Porém, quando ela foi receber o seu prêmio, o que ela ganhou?
uma lanterna de pesca. E cá entre nós, mulheres, o que mostrou ali foi que a empresa não pensou nem um pouco nela. Ele não pensou nem um pouco sobre a feminilidade, né, de uma mulher. Ele não pensou nem um pouco que ele estaria, no caso, presenteando e reconhecendo uma mulher. Dar uma lanterna de pesca. Eu acredito até mesmo, né, de uma forma muito individual, que eles não deveriam ter acreditado que era uma mulher que iria ganhar o primeiro lugar. Mas, de fato, a Mary-Kay Ash, ela se esforçou muito, ela trabalhou muito e ela foi a que ganhou em primeiro lugar. E daí, quando ela se aposentou, por ela ter sido literalmente largada por seu marido, né? Quando ele voltou da Guerra Mundial, ela se separou do seu marido, né? Com 3 filhos. E ela começou então a escrever um livro com um único propósito, de ajudar mulheres a desenvolver o seu negócio, a ajudar mulheres, né, com aquela experiência, com o conhecimento que ela tinha sobre vendas, a trabalhar, né, a ser mais independente. Até que quando ela terminou de escrever o seu livro, ela teve uma surpresa, gente. Ela descobriu que ela tinha feito um modelo lindo e incrível, um modelo de sucesso de negócio. Onde, então, surgiu a nossa Mary-Kay. E como muitos de vocês conhecem, né? A Mary-Kay, ela é uma empresa, né, que está há mais de 50 anos no mercado. Estamos presentes em mais de 40 países. Estamos no top 5 de empresas de vendas diretos do mundo. E ela criou essa empresa que dá às mulheres a oportunidade de encontrar sucesso financeiro, além de flexibilidade para equilibrar todas as suas prioridades. E, gente, esse foi um pouco sobre a história da Mary-Kay Ash, né? Uma história de sucesso. Eu convido vocês a conhecer um pouco mais sobre ela, a ler o seu livro Milagres Acontecem, que é exatamente este livro aqui. É um dos 3 livros que ela escreveu. E neste livro, de uma forma muito específica, né? Eu quero falar um pouco para você sobre o que ela escreveu. Tá bem no primeiro título, né? No primeiro capítulo do livro dela. E ela fala assim, que há 4 tipos de pessoas neste mundo, tá? Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem os acontecimentos, né? Aos acontecimentos, e aquelas que se perguntam o que aconteceu, e aquelas que não sabem de nada que aconteceu, desorientada, não sabe nada que aconteceu. E meu desafio hoje para você, mulheres, é que vocês acreditem e sejam as mulheres que fazem acontecer. Acredite no seu potencial, acredite em você, acredite que você pode, acredite, creia, porque eu sempre falo, Deus não nos fez pessoas fracassadas. Deus não teve tempo de criar pessoas fracassadas. Nós somos as mulheres a qual podemos realizar tudo, exatamente tudo o que queremos, tudo o que quisermos e chegarmos a lugares incríveis, sim. Porque eu posso, você pode e nós podemos, nós conseguimos e vamos fazer acontecer. Então este é meu desafio. Então, nesse vídeo nós podemos ver, através da Carla, né, mais uma mulher lutando também por seus ideais, lutando pelos seus sonhos, mostrando a força que a mulher pode ter, né? E você, Andréia, a partir de aí, então, você precisou, como nós já falamos, suprir a falta do pai, fazer seu papel como mãe, sustentar. Conta como foi pra gente. Pois é, aí eu tive que dar continuidade, porque afinal, a gente quando pede um ente querido, com certeza a palavra de Deus para nós que realmente a nossa vida tem que continuar. Uma morte, ela parece que consome a nossa vida, a nossa família, entendeu? Tem pessoas que se deixam levar o luto até, entendeu? Só você teve alguém ali para te ajudar, que te estendeu a mão, que te ajudou? Sim, eu tive no caso, como eu falei, a Claudinha. Eu agradeço muito bem também, agradeço a Deus pela minha família, o Alexandre, e uma pessoa que foi um grande integrante a partir do momento que o João soube do falecimento do pai, o meu irmão André. O meu irmão André foi aquele tio 100% presente na vida dele. E na época o André, ele era da Igreja da Bola de Neve, e eu lembro que o João Vitor tinha lá seus 6, 7 anos, ele acordava de manhã, André, às vezes, para se arrumar, às vezes não era nem hora de sair, o João Vitor já acordava ali, já tá pronto para ir para a igreja, peraí, tinha uma chamada de brother.
Então aí, brother, a gente já vai se arrumar e já vai. Então ele tinha a felicidade, a alegria de estar na casa do Senhor. Então, a figura masculina que ele teve, né, a figura de pai, foi no caso do seu irmão André. Foi meu irmão André. Olá, esse vídeo ele está sendo feito com muita alegria, porque vai falar de um brother que de fato era muito alegre, muito feliz. Hoje a gente está aqui para poder falar um pouco do João Victor, meu sobrinho amado, aquele que de verdade Deus me presenteou como sobrinho durante muito tempo. O João Victor, ele, desde pequenininho, ele sempre foi muito alegre, sempre foi muito feliz. E ele significou durante muito tempo o meu parceirinho. A gente andava para cima e para baixo, juntos, sempre. E isso foi muito legal, porque a gente pôde brincar muito juntos, passear muito de carro, a gente pôde viajar, a gente pôde ir para a praia, jogar bola, e a gente ia muito para a igreja. E lá na igreja, a gente podia aprender muito juntos sobre Jesus. Lá na igreja, a gente pôde trabalhar muito para Jesus. Daí o João Victor cresceu um pouco mais, foi morar com a sua avó. E lá em Rio das Ostras, ele pôde definir a sua caminhada com Jesus, marcando isso pelo batismo. Ele se batizou. E lá, se batizando, ele pôde declarar para todo mundo que ele morria para uma vida velha e renascia para uma vida nova com Jesus. Ele pôde tomar a decisão dele. E essa decisão dele, de fato, faz com que hoje esse tio, que vai se formar daqui a 2 dias como oficial da Força Aérea Brasileira, queria muito que ele estivesse aqui, mas ao mesmo tempo minha alegria é grande porque eu tenho certeza absoluta de que a semente plantada no coração dele, ela brotou uma árvore linda e ele hoje está com Jesus no céu. Como eu falei, a gente teve muitos momentos juntos. E um dos nossos momentos juntos, e o último deles, foi no dia 12 de junho de 2020. Nesse dia, a gente foi trocar ideia no shopping, lá em São Gonçalo, no Partage. E trocando ideia ali, a gente teve um momento muito lindo de tio e sobrinho, ao mesmo tempo de irmãos em Cristo. Ele pôde, confiando em mim, confessar alguns pecados. E a melhor coisa que tem para mim e para você é colar com alguém que você possa conversar e possa confessar seus pecados. Para que a gente seja curado, seja levado a confessar os pecados a Deus e por meio de Jesus ser perdoado. Isso aconteceu. Com toda a confiança e misericórdia do mundo, a gente pôde orar juntos. Ele pôde se arrepender de todos os seus pecados, todos os erros, e pôde de novo se reconciliar com o Pai, com Deus. Deus estava o preparando ali. A gente conversou muito sobre misericórdia e graça nesse tempo. E o que a gente conversou naquele dia foi muito lindo, porque misericórdia e graça às vezes é difícil de entender, é difícil de compreender. Eu pude conversar com ele de uma forma muito simples. Você imagina que você é alguém que não tem carteira de motorista, que você é alguém que não tem habilitação e não tem o documento do carro pago, totalmente atrasado. E aí você imagina você na seguinte cena. Você pega uma estrada e aí tem uma barreira policial, a polícia te para e fala assim: vou prender o seu carro, vou prender você, vou levar o seu carro rebocado, porque você não tem carteira, porque o seu documento está atrasado. Aí você fala: não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não. E aí de repente você chega, conversa com o policial, aí ele fala assim: tudo bem então, vou ter misericórdia de você, vou deixar você ir, mas pega esse carro e vai para casa, guarda na sua casa.
E aí você vai, feliz da vida que conseguiu dar um papo no PM. E aí lá na frente tem outra barreira, a segunda. E aí lá naquela barreira o PM te para e a guarnição te para e de novo te pede a habilitação e documentos do carro e você está todo errado. O cara, olha, vou prender teu carro, vou prender a sua habilitação. E aí sabe o que acontece? Você de novo chora, clama, e aí o cara, não, tudo bem, então não vou mais uma vez, vou te liberar, entendeu? Aqui agora. E aí você, mais uma vez, é liberado. Por misericórdia, ele deixa você pegar o carro, mas ir para casa. Aí um outro PM que estava perto fala assim, vou fazer mais por você agora. Eu vou te dar aqui o dinheiro que é para você tirar sua carteira e pagar o documento do carro todo. Mas vai para casa com esse dinheiro e com a misericórdia que a gente está te liberando. Sabe o que acontece? Você nesse momento experimentou misericórdia e graça. Misericórdia seria aquele ato de deixar você ir embora. A graça é te dar o dinheiro ainda para você acertar a situação. Você não merece o dinheiro, você não trabalhou para ele e você tem. Aí você pega depois aquele dinheiro, olha para trás, ri dos PM, vai embora. Ao invés de ir para casa, você para numa loja de bebidas, enche a cara de bebida e aí você capota e morre. Eu conversei isso com o João uma semana antes dele. Ele entendeu. Ele disse, inclusive falou que ia fazer um vídeo para os amigos dele verem no TikTok e colocarem lá nas mídias sociais dele. Mas não deu tempo dele fazer o vídeo, e eu estou fazendo esse vídeo hoje lembrando dele também. Ele entendeu o que era misericórdia e graça. E foi interessante que ele pôde concluir o seguinte: tio, mesmo com a misericórdia, o motorista com a misericórdia, ou seja, sendo liberado, mesmo o motorista tendo graça, a graça de ter ganhado dinheiro para poder pagar o documento do carro, como Jesus faz com a gente, nos dá misericórdia e graça para que sejamos salvos, mesmo com graça e misericórdia, ele morreu, ele capotou. Eu falei, João, tem muita gente que tem graça e tem misericórdia, e mesmo assim vai morrer. O problema é para onde vai. E ele, eu vou para o céu, tio. Eu falei, eu sei, você hoje está conversando comigo, se arrependendo de todos os seus pecados, com o tio, deixando o tio mais uma vez feliz. E a misericórdia e a graça de Deus vão te alcançar sempre. Então que Deus te abençoe, meu sobrinho. Vai e não peques mais. Ele realmente não teve tempo de pecar, porque Deus o recolheu. Esse é o João. O João que era alegre, o João que era feliz, o João que era meu sobrinho, que me dava muito orgulho, e o maior de todos os orgulhos foi esse. Foi de ter me deixado com uma herança, com uma certeza. Ele está com Jesus no céu. Uma vez embaixador, como eu fui, como o João foi, como você que está me ouvindo aí nos faz ter uma alegria e uma grande responsabilidade de ser uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei Jesus. Que a vida do João, curta, 18 anos, possa fazer com que eu e você reflitamos. Precisamos o tempo inteiro representar muito bem o reino de Deus. Amém? Beijo grande, Deus abençoe vocês. Ali ele pôde passar não só com o João Vitor, porque o tempo que eu passava trabalhando, por mais que ele trabalhasse também, ele tinha também o acesso mais com os meus filhos. Então ali ele ensinava da palavra, sempre passava que a Bíblia é viva e eficaz, praticamente é um manual para a vida inteira, seja qual a idade, seja criança, jovem, adolescente, e a gente tem hoje na nossa igreja nossos filhos de pratas, a turma da terceira idade. Então o André foi muito essencial na vida do João Vitor, entendeu? Sempre dando aconselhamento a ele, entendeu? O João Vitor na época... Foi um verdadeiro pai, né? Verdadeiro pai. E o João Vitor na época ele queria muito ser um jogador, entendeu? Ser um jogador reconhecido, mas só que aquilo, Eu morando aqui em São Gonçalo, talvez, se a gente morasse no Rio, poderia ter essa chance de fazer a coisa do goleiro, entendeu? Os meninos sonham sempre ser jogador de futebol, né? Sim, ele era do tipo, o João, que se chamasse até para fora do país ele iria. Mas aquela coisa, coração de mãe, tantas coisas que a gente escuta por aí, a gente prende um pouquinho. Mas teve um momento que o João Vitor, ele
Como eu falei, né, ele teve a presença do pai, mas também da avó também, a dona Gilza. Então teve um período que ele foi morar no Rio das Ostras, ficou lá praticamente 3 anos, de 10 a 11, 13 anos. Então praticamente lá o João Vitor se identificou, porque a dona Gilza era aquela avó também que gostava de estar sempre lendo a Bíblia, de estar sempre com ele ali decorando um versinho da Bíblia, de estar sempre em oração. Então lá o João Vitor, nessa igreja Jardim Marileia, ele pôde se identificar. Então lá ele pôde se converter, entregar o seu coraçãozinho a Cristo, lá ele pôde se batizar, entendeu? Então lá praticamente teve direcionamento certeiro com Cristo. Nós vamos ficar agora conectadas com a mente e voltamos já já com mais histórias da Andréia. Olá, tudo bem? Eu sou a Laísa Coimbra, sou psicóloga clínica e estou aqui mais uma vez com você no quadro Conectadas com a Mente. Esse é um mês muito especial, o mês de março, é um mês em que nós comemoramos o mês das mulheres. E hoje queremos falar especialmente sobre um projeto. Esse é um projeto que algumas pessoas já conhecem e se não conhecem, vão hoje ter o prazer de conhecer um pouco, que é o projeto Mulher Viva, Conectar e Inspirar. Esse projeto é um projeto que tem, como o nome mesmo já diz, como objetivo trazer vida às mulheres que estiverem conectadas e se inspirarem umas com as outras. Através desse trabalho, nós temos alcançado muitas pessoas. Já há 2 anos que nós temos atuado, em novembro de 2021, nós fizemos 2 anos de atuação, tanto no presencial quanto no online. Esse trabalho ele é desenvolvido no presencial através de reuniões com grupos de mulheres que se ajudam, que trocam informações, que inspiram umas às outras e que no online tem sido desenvolvido no Instagram e no YouTube. Então eu quero convidar você a conhecer, a se inspirar. Nós, como mulheres, fomos criadas, por Deus de forma muito especial. Todas nós. E Deus nos capacitou e nos valorizou. Na Bíblia, nós temos muitas histórias sobre mulheres e como elas foram atuantes em toda a história, desde o Velho Testamento, mulheres como Esther, como Noemi, Ruth, como a Débora, e também no Novo Testamento. Maria, Marta, Madalena, e nós temos visto como que Jesus valorizou a mulher, e como que Deus tem nos dotado de capacidades e de coisas especiais. Nós temos características especiais. A mulher costuma ser formosa, graciosa e com muitos detalhes. Essa aqui é a logo desse projeto Mulher Viva. E é muito gostoso e muito satisfatório a gente ver esse trabalho crescendo. Mas não é só no Mulher Viva que a gente pode fazer isso, conectar e inspirar as outras mulheres. Existe uma frase que corre pelas redes sociais que é: seja aquela mulher que conserta a coroa da outra sem avisar que estava torta. Muitas vezes, nessa sociedade que nós vivemos, às vezes um mundo muito competitivo, e nós não nos damos conta do quanto é importante podermos estender a mão, de quanto é importante a gente fazer coisas que possam colaborar para que a outra mulher seja também uma pessoa de representação. Então, eu quero lançar esse desafio aqui para você, que você venha a conectar e inspirar a mulher que está do seu lado, as mulheres que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e que você possa construir com elas elos de inspiração, elos de crescimento, elos de amor e elos de vida. Fica aqui o meu convite e um abraço. Até a próxima. Um beijo. Que projeto maravilhoso, Laísa. E
Como foi legal essa fala, né? De mulher ajudar a mulher, de uma mulher estar cuidando da outra. No caso, no seu caso, mulher, você também teve uma mulher especial que esteve te dando força, né? Sim, eu tive a dona Gilza, A avó das minhas crianças, que sempre foi presente, entendeu, na vida deles. Muito, mas muito presente. Na verdade, ela é presente na vida da família inteira. Na vida dos netos, hoje na vida dos bisnetos, né, que ela é bisavó. E eu agradeço e louvo muito a Deus por isso, pela vida de dona Gilza. Isso aí. E aí, Andréia, ele passou a conviver com ela? Ela passou a conviver com a dona Gilza durante 3 anos em Rio das Ostras, né? Ele vinha até às vezes para minha casa, aquele período de férias, né? Ele adorava vir, porque ele, na verdade, o João Vitor, onde ele pisava, ele fazia assim, amizade fácil. Eu acho que era um espirro, um olhar já era uma amizade. E eu agradeço a Deus o quanto o João Vitor, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida. Era uma pessoa que fazia uma amizade muito fácil. A gente fala, a fala dela está no passado, porque a Andréia também foi desafiada, né, como a gente está falando dos desafios dela, a passar por mais uma perda, né? Mais um momento difícil, onde ela precisou provar que é uma mulher forte, né, como está esse tema hoje, a força de ser uma mulher. E aí, Andréia, conta pra gente também essa parte da sua vida. Pois é, esse foi um vale que eu falo que é um vale que é ruim, que uma mãe, quando tem que enterrar o filho. Mas eu louvo a Deus que o João Vitor foi um ótimo garoto, foi um ótimo menino, um garoto muito abençoado. E foi um menino, não como ele, com a menina também, consagrada a Deus. Então eu fico vendo aqui, quando a gente tem os cultos e vê bebês sendo consagrados ao Senhor, então a partir desse momento já não é nossos filhos, né? Deus dá a oportunidade de conceder, né? de se tornar mãe, né? Eu louvo a Deus pelo tempo que o João Vitor pôde permanecer comigo. Foram 18 anos de muita alegria. Era um menino que me acompanhava aqui na igreja, fez parte do Ministério Amar, do coral, fez parte da embaixada, tanto aqui na Brasilândia, tanto lá em Jardim Marileia. Foi um menino que fez muitos e muitos amigos. Eu imaginava que o João Vitor era muito querido. Era assim, brincalhão, cativante. Eu vou falar até a palavra aqui, desculpa, zoador, zoava todo mundo. Mas também era um garoto que tinha um coração muito grande. Era um garoto que, se pudesse, ele abraçava o mundo. Era um menino que, se pudesse comprar a briga de um colega, comprava a briga de um colega. E quando eu soube da morte do João Vitor, também foi um momento que ele estava dando assim, tentando dar uma grande alegria aos parceiros, né, na entrega de um lanche. A verdade, ele nem precisava daquilo. Deixa eu só explicar para o povo. O João tinha uns amigos que faziam entrega de lanches, né? Sim. E nessa noite, o João foi ajudar esses amigos a fazer entrega. Sim, ele foi ajudar esses amigos a fazer a entrega. Praticamente o João Vitor começou naquela semana. Eu lembro. E ele não ia receber nada por isso, ele só estava ajudando. Foi um trabalho voluntário. E na época, tudo que eu te dei falava para ele era o seguinte: João Vitor, você só tem que estudar, somente estudar. E ele, naquela sexta-feira, quase final de semana, ele chegou para mim, me dizendo: mãe, eu estou ajudando os amigos meus numa parceria de entrega de lanche. Eu lembro que naquela noite eu não falei nada. Tipo, mesmo que se eu falar, não, você não vai. Mas também, por exemplo, que adolescente, 18 anos. Talvez ele iria. Mas eu poderia ter tido a chance de falar: vem cá, mas é só na montagem do lanche ou é apenas entrega com motos? Porque a gente vê hoje em dia os meninos que trabalham com entrega de moto, né? Não tem hora, entendeu? Para chegar em casa. Então já ficava imaginando o João Vitor chegar, sabe Deus que hora, na madrugada. E só que quando ele me falou na sexta-feira, ele foi em seguida, mas praticamente o acidente veio conhecer um dia depois, praticamente na madrugada de domingo.
Eu lembro que eu tinha saído de manhã naquele sábado e como foi a tardezinha, não tinha anoitecido ainda, aquele momento de horário de verão, a minha visualização ainda foi o João Vitor em casa, estudando, e a Vitória no quarto. Eu lembro que eu cheguei da rua, eu tinha botado a bolsa em casa, fui lá dar beijinho em cada um, enquanto eu fui na casa de uma vizinha, na mesma rua. E quando eu voltei, não era nem 1 hora ou 40 minutos depois, o João Vitor já não estava, mas a Vitória estava. Eu até imaginei que ele estivesse em algum lugar perto, entendeu? Mas ele, era uma hora assim de 6h30, ele já tinha ido para esse trabalho. Então, a Vitória, ela estava até conversando com ele, eles eram muito ligados como irmãos. Você vê, eu trabalhava, então desde então eles eram muito unidos. Então, quando chegou um certo momento, eu fui dormir, que já estava passando a tarde, chegando a uma hora assim de 9h30, 10 horas da noite, eu fui dormir. E parece que ali me deu um sonífero, tipo assim, eu não sou muito de acordar à noite, na madrugada, e quando eu acordo de manhã, com a ligação e a total notícia. Nós vamos fazer o seguinte, você vai contar essa história daqui a pouquinho. Nós vamos dar uma pausa e você continua com a gente. És um gênio, senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse, sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem. Estamos de volta no programa Conectadas. A gente tem a nossa convidada Andréia, né? E ela, no bloco anterior, ela estava falando da perda do filho dela, lembrando que ela aceitou falar dessa dor, né? Às vezes as pessoas podem ter que ela aceitou falar dessa dor porque muitas mulheres, né, podem estar passando por essa dor. E o tema de hoje, a força de ser uma mulher, ela está dando esse testemunho para você que está se identificando, que passou por uma perda, passou por um momento delicado, aonde ela buscou força, como foi que ela conseguiu superar esse momento, que ainda superação acho que nem é a palavra, né, André? Que a gente não tem superação na perda de um filho, né? Mas tem uma força, né? E aí você continua contando pra gente como é que foi essa fatidicamente. Essa força realmente vem somente de Deus. Não tem outra explicação. Porque a perda de um filho, quando a gente está sem Deus, é devastador. Mas a gente sem Deus é uma questão de... Você entende que para onde ele foi, você entende que ele está salvo. Sim, entendo, eu sei que ele está com Cristo. Eu lembro que o meu irmão, né, que era muito ligado a ele, o André, uma semana antes, ele pôde conversar com o João Vitor. É aquela história, né, por mais que a gente seja da igreja, né, a gente tem as nossas batalhas, né, do dia a dia, as tentações, a gente vê jovens de 18 anos. Então ele teve um momento de conversar com o tio ali para se rasgar todo,
uma pessoa que ele teve assim uma certa confiança de falar do que ele estava passando ali, de pecados, coisas que ele estava fazendo, um deles eu pude ter acesso, e ali o André pôde orar com ele pôde se arrepender de todos os pecados. Deu praticamente uma semana antes. Ele teve uma conversa, o André teve uma conversa muito bacana com ele, mas não deu tempo de ter a conversa, né, sobre a questão se um dia ele pegasse uma moto, que era imprescindível estar usando o capacete. Então eu não deixo com que a coisa do luto tome conta. Porque se a gente deixar essa coisa de tomar conta, você não vem mais à igreja. Eu lembro que quando eu soube, vocês veem, né? Às vezes as pessoas falam, mas você é bonita, você é muito linda. Eu realmente sou vaidosa. Mas você imagina numa coisa, você não querer mais pensar no seu cabelo, você não querer mais fazer unha. Porque realmente é um sentimento que toma conta. Mas eu agradeço a Deus que no momento que eu estava ali, até mesmo naquele ML, automaticamente começar a chegar os irmãos ali, me abraçando, fora ligações, para poder estar me acalentando ali, porque ainda mais no momento em que você não pode ter o abraço devido à pandemia aí, com tantas perdas que a gente teve, né? E ali eu tive o aconchego da igreja e da família. Eu agradeço e louvo a Deus por isso, por Ele sempre manter presente assim na minha vida. E é interessante porque, mesmo que venham os conflitos internos, você consegue entender o propósito de Deus, né? Como você falou no começo, Deus, quando a gente apresenta uma criança ao Senhor, a gente entende que ela não é nossa, né? Deus nos empresta. Mas que mãe que pensa desse jeito, né? Que mãe que pensa, pela lei natural, a gente vê que é filho enterrando mãe, não mãe enterrando filho. E é uma dor que não tem remédio, não tem na farmácia, na prateleira, um remedinho para te aliviar. Né? E quando você se depara com essa situação, quer dizer, desafio no começo do relacionamento, né? Perdendo o pai, que você nem chegou a falar muito se vocês tinham uma relação, se vocês gostavam, você sentiu falta dele, pessoa, mulher, você o amava, você ainda tinha a esperança de ter um relacionamento com ele, sadio, ou não? Eu na verdade não. Ali, quando você passa um relacionamento que já tem aquele desgaste, aí é só realmente Jesus para poder. O amor também já não existia. Não, era aí, mais amizade. Termina com luto, né? Que acaba perdendo. Aí se supera, e depois a perda de mais essa. Quer dizer, não é fácil. Não é fácil mesmo. E uma coisa interessante, Renato, eu conheço a Andréia, eu vi esse momento dela, né, da vida. E é claro, a gente não consegue imaginar a dor que você sente. Mas em nenhum momento eu vi a Andréia em depressão. É uma mulher feliz, é uma ela mulher... não ficou pelos cantos chorando. Ela achou uma força que eu acredito que seja Deus, né, para poder viver, para continuar vivendo. E é uma mulher que está hoje aqui incentivando, inspirando, encorajando outras mulheres. Eu acho que a sua dor maior hoje é a saudade. Porque, como você falou, você sabe que ele foi salvo. Você sabe que ele está nos braços de Deus, né? Eu falo para vocês, não vou mentir, né? Eu tenho às vezes meus momentos de montanha-russa. Hoje eu estou bem, dei uma choradinha aqui, mas tem momentos que eu choro, tem momentos que eu estou bem. Mas esse momento, quando eu choro, é o momento que eu melhoro. Eu sinto que é o momento que Deus vem e me consola. Eu tenho uma palavra que se encontra, com licença, lá em João 7, 13, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu entenderás. Então, eu sei que Deus ali, Ele poderia ter tido a soberania de salvar o meu filho, porque ele estava numa garupa de uma moto. O menino que pilotava só quebrou o fêmur. Ele morreu na hora, infelizmente. Então, quando eu estive ali naquele momento ali do IML, para ver se era ele mesmo, e depois, chegando lá, fiquei sabendo que um outro menino estaria no hospital, é o momento que você fica meio egoísta. Fala assim, não é meu filho. Por mais que você sabe que ele está ali, não é meu filho que está ali dentro, não. Meu filho deve estar lá no hospital. Você ficou com muita esperança, né? Com a esperança, de mãe, né? Entendeu? Então, até o último momento, eu estava nessa esperança. Mas como a palavra de Deus diz aqui, né, no João 7,13,
por mais que ele achou melhor do João Vitor estar na presença dele, no momento do enterro, amigos, meninas, como choveu adolescente ali, naquele cemitério. Eu imaginava que o João Vitor era querido, mas eu não tinha a extrema da amizade que ele tinha. Então, a ida do João Vitor, que hoje está na glória, né? Hoje está na vida com Cristo, com Deus. Ali tive 3 homens de Deus que pôde ministrar a palavra ali, amigos, familiares, que foi o nosso pastor Dario, que foi o meu primo, que era pastor de uma outra igreja do Rio, e como fechamento, o meu irmão André, que ele pôde falar da vida da Bíblia, dos Joãos, da Bíblia, e a vida do João, tendo a oportunidade ali de passar para todos aqueles adolescentes e jovens que a nossa vida aqui é só passageira, que a nossa alegria é de estar na presença de Deus. A gente não sabe o momento que a gente vai. O João Vitor, ele tinha um ponto, 2002 até 2020. Então você, mulher, que está aí do outro lado, nada está perdido. Deus não dá aquela luta que você não vai conseguir suportar. Ele só vai dar aquilo que você vai poder suportar. Mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele vai dar sempre sua continuidade. E com certeza, a depressão é uma coisa assim muito atraente. Mas não deixe que a depressão abata a sua vida. A gente fica lembrando hoje o momento em que Cristo foi crucificado. Você já imaginou a dor que ele pôde suportar ali? Por todos nós, Jesus chorou, mas ele tinha uma missão. Nós temos a promessa sobre nós. Então eu quero te pedir a minha oração, que você não se abata, esteja sempre no caminho do Senhor, esteja com as pessoas que só venham a te levantar. Chorar, a gente vai estar sempre chorando, porque a gente é carne. Mas Deus vai ser sempre o Consolador e vai estar confortando sempre os nossos corações. Olha, Andréia, bacana a sua palavra, muito boa. Vamos ficar agora conectadas. Boa tarde, conectada com o Pai. Vocês estão aí conectadas nesse momento? Então vamos ler a palavra de Deus, porque estamos com um tema muito bonito, muito significativo, que é a força de ser mulher. Sabemos que Deus tem nos dado força para viver cada dia aquilo que Ele deseja em nossas vidas. Só Deus, a força só vem dEle, vem do Senhor. A força vem do Senhor. Vamos ler em Provérbio 25, que fala assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Quanto ao dia de amanhã, ela não teme o futuro. Essa é a mulher que teme o Senhor. Que nós possamos ter no Senhor essa alegria de saber que Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Então, o testemunho de hoje, ele é assim muito forte, mas mostra uma força sobrenatural de Deus sobre essa vida. A força que Deus tem dado, tem mostrado que a mulher que teme o Senhor tem essa força que vem dEle, vem do Senhor. E que Deus possa te abençoar muito essa tarde. Que você possa compreender, mulheres, aquilo que o Senhor quer para a sua vida. A palavra de Deus diz que a força, é forte e respeitada. A mulher não teme medo do futuro, porque o futuro está na mão do Senhor. É o Senhor que é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia, num momento difícil, numa perda.
O Senhor é a nossa força. Que Deus possa ser sua força, mulher. Você que está me ouvindo, que tem o Senhor como Salvador, sabe que Ele é a tua força. Desse dia a dia corrido, de tantas coisas que temos vivido, nesse momento difícil de pandemia, que temos que correr contra o tempo para tudo que vamos fazer. Então o Senhor tem sido nossa força. A palavra dele diz que nós, mulheres, temos essa força, né? Na palavra dele diz assim: para ser uma esposa virtuosa, é preciso, em primeiro lugar, né, ordenar a prioridade certa, nutrir um relacionamento pessoal com Deus, ministrar ao marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa e depois acrescentar outras atividades que o tempo e a energia permitirem. É muita coisa que a mulher faz, que a mulher pensa que ela tem que administrar. Mas é a força dessa mulher, de ser mulher, vem do Senhor. Vem dele, vem do alto, vem do Senhor a força que a mulher necessita. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque a força vem dele. Você que não tem o Senhor como Salvador, sei que está assistindo, essa força vem dele, e se você precisa, só o Senhor Jesus pode te dar. Para você sentir essa força de Deus, precisa entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, nessa tarde, muitas mulheres possam ser curadas, saradas pelo Senhor Jesus. Que ele possa ser a sua força, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por saber que Ele nos ama tanto e a força vem do Senhor Jesus. Grandioso Deus, obrigado por a força que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, por essa tarde, pela conectada e por estar conectada com o Pai, contigo. Não tem preço esse momento tão especial, Deus. E que as mulheres, Pai, que estão assistindo essa conectada, conectado com o Pai, orando conosco, elas possam querer esse Senhor Jesus na sua vida. Que só Ele que nos fortalece, só Ele que nos livra de toda angústia, toda tristeza. Passamos por tudo isso, por toda dificuldade, mas contigo junto é bem melhor. Perdemos parentes, amigos, filhos, mas sabemos que a força vem de Ti, Deus. É o Senhor que nos fortalece. É tão difícil, mas quando temos Jesus em nossas vidas, tudo se torna muito mais fácil de superar, de viver cada dia o seu luto, de viver cada dia a sua perda. Mas é Ele quem é a nossa fortaleza. Muito obrigada, Deus, por ser uma mulher forte, porque a força da mulher, ela vem do Senhor. E que essas mulheres que estão assistindo possam saber que elas têm uma força muito sobrenatural, que foi o próprio Deus que a deu, para conseguir fazer todas essas coisas. Muito obrigada, Deus. Nos fortalece, em nome de Jesus. Amém, Rose. Andréia, você já falou um pouco, né, como você tem conseguido superar, né, essas situações, mas eu gostaria de pedir a você que falasse agora com alguém que possa estar nos ouvindo nesse momento, que está passando por alguma situação difícil, alguma perda. O que você falaria para essa pessoa, essa mulher? O que eu falaria para essa mulher seria o seguinte, que às vezes a pessoa me fala o seguinte assim: nossa, André, como é que você está sorridente, como você está feliz, você é uma mulher que me encoraja. Eu coloco o seguinte, eu quero passar para você que está aí do outro lado, eu coloco que não é o que eu sinto, mas o que eu creio.
Deus pôde colocar, se ele pudesse salvar o João Vitor, o milagre seria ele. Mas o João Vitor está com ele. Então eu fiquei, então o milagre é comigo. Então eu estou aqui para estar ministrando outras mulheres que passam por isso, seja não só uma perca de um filho, às vezes é uma cura até mesmo de um câncer, até mesmo de um ente querido, que a pandemia ainda está por aí. De passar que nem tudo está perdido, que a pessoa que está do seu lado sempre orando, vai estar continuando sempre estar orando por ela. Entendeu? Deus coloca sempre os seus anjos para serem usados, para estar ajudando no momento que é preciso. Então, não desanima. Aqueles sonhos que você tem para realizar, não deixe se manter no luto. Coloca para frente. Às vezes a pessoa não tem aquele filho, tem mais um filho, tem aquele filho que precisa do amor, precisa do carinho. E eu tenho uma filha que precisa de mim, que depende de mim. A gente está falando da questão da morte, né? Mas só que Deus também pôde ministrar a minha família, também dando a vida. Gente, eu vou ser vovó. Ah, que legal! Entendeu? Então, tá vendo logo uma alegria para a família. Final, seja como Deus quiser, para final de agosto. Ah, que legal. Então, esse é o momento bom que eu estou passando agora. Entendeu? Uma nova fase, Deus, né? Uma nova fase. Tem os momentos difíceis, são etapas, né? Nada como uma nova vida. Verdade. Um novo recomeço. Isso aí. Já sabe o que é, menino? Não sabe ainda. Está com 3 meses, tá é. no iníciozinho. Um recomeço, né? Que bom. Andréia, eu quero te agradecer. Obrigada, agradecer meninas. muito a sua participação aqui. Quero te dar parabéns, porque é vovó, né? Super Verdade. mulher, hein? E quem sabe daqui a algum força de ser tempo. uma mulher, ó. Quem sabe, né, Verônica? Daqui a algum tempo ela não vem aqui para falar com vovó. É. A experiência de vovó, né? Já está convidada. Já né? está convidada. Então eu quero te agradecer. Você quer deixar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Agradecer alguém? Eu quero agradecer a vocês, né? Eu falo que é nossas divas e musas das conectadas, que é uma bênção, né? A gente está aqui toda tarde, está levando uma mensagem para cada um de vocês, com temas diferenciados, né? Que Deus possa estar continuando sempre presente na vida de vocês, continuando abençoando vidas, que temos a vida da nossa igreja, né? E de você que está do outro lado. É isso aí, Andréia. Obrigada. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e como nós falamos no início, nós temos uma surpresa hoje para vocês. Nós temos o nosso sorteio. A Laís, a nossa Conectadas com a Mente, doou uma caneca, vai aparecer a caneca aqui. Quem quer receber essa caneca, essa linda caneca da Mulher Viva, tá? Tem que fazer o que, Verônica? Tem que curtir lá no Instagram, conectadas.mcm. Conectadas.mcm, vai lá, curte e coloca lá, eu quero, quantas vezes você quiser. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar essa caneca maravilhosa, que eu já tenho a minha, mas eu vou comentar também. Mas eu quero aproveitar, deixar um espaço para você que tem um trabalho, você que faz alguma coisa, proprietário do seu negócio, qualquer, né? Mas você que quer divulgar o seu negócio, Conectadas tem um espaço para você. Você pode ligar aqui, ó, mandar mensagem para esse número. Se você doar prêmios, a gente divulga o seu trabalho, você abençoa a gente e você também é abençoado com a divulgação. Então, quer participar do Conectadas fazendo uma doação de algum brinde, algum prêmio? Aqui, ó, tá o telefone, entre em contato conosco. E vai lá, ó, curte, compartilha, e aí vai falar, eu quero, para ganhar essa caneca. E vai lá no Instagram da Laísa. Isso. Laísa, Curtir lá beijo. também. Obrigada, Laísa, pelo carinho. Olha, foi uma tarde maravilhosa. Eu tenho certeza que você é uma nova mulher, né? Eu quero também te dar parabéns pelo Feliz Dia das Mulheres, né? Internacional. Nosso dia, né? Nosso dia. Você é uma mulher que é muito guerreira, você merece todo o reconhecimento. E essa força, eu tenho certeza que hoje foi renovada através desse testemunho. Aproveita esse finalzinho de programa, vai lá no nosso chat e manda uma mensagenzinha para uma mulher que você acha que mereça ouvir, né,
aquele elogio, né, aquele incentivo, aquela Uma homenagem, motivação. faça uma homenagem. Tá? Então, meninas, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, André. Tchau, tchau. Tchau, 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 meninas.